Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube, Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Muito boa noite a todos. Está no ar na Cidade Ativa TV Online. Está no ar mais um Direito do Povo, o programa que tem a pretensão de responder e acabar com as dúvidas jurídicas de todos vocês que nos enviam as mensagens com as questões jurídicas. Vamos respondê-las ao vivo, imediatamente, bastando apenas para que vocês enviem na mídia em que vocês estiverem utilizando no momento, YouTube, Facebook, Instagram, seja o que for, mande suas questões, tá? Não tenham vergonha de mandar as questões, porque a gente sabe, com bastante experiência que temos dentro da profissão, que muitas vezes a gente externa uma questão jurídica e um parente, um amigo, um vizinho, que costumam dar opiniões. E geralmente é no sentido de desestimular o deslinde da questão. Ou seja, não vai atrás disso, não vale a pena, vai se incomodar, vai gastar dinheiro, muito bem. Ninguém, nenhum brasileiro, por direito constitucional, precisa gastar dinheiro para consultar um advogado. Todos têm direito a um advogado, a uma advocacia gratuita. O Estado promove isso. Basta que vocês procurem o fórum do município de vocês ou a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil que esteja no seu município. Tá bom? Nas grandes cidades, basta que vocês procurem a Defensoria Pública. Eles escutarão e resolverão o seu caso, ou via ação judicial ou via aconselhamento jurídico. Muitas vezes não é preciso de uma ação. Uma simples providência, muitas vezes, resolve a questão, principalmente questões de pequenos valores ou questões relacionadas à família. Não é? Muitas vezes a pessoa vai procurar, não precisa de advogado, vai procurar o fórum do seu município. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, existe um órgão chamado Sejusc, que tem um centro especializado só para tentar conciliação familiar. Tem até uma oficina de parentalidade com orientações para os familiares, para marido, mulher, crianças. E quando não há jeito mesmo, eles promovem a separação de um casal ou o reconhecimento e o término de uma relação tipo união estável, sem precisar de processo judicial, sem muito tempo, em tempo recorde, às vezes com menos de um mês, você consegue resolver todas essas questões. Tá certo? Mas, para aqueles que não podem ir ao fórum, ou que têm vergonha de ir, procurar um advogado, ou não tem dinheiro para procurar um advogado, mande as suas questões para o nosso problema, que nós tentaremos solucioná-la imediatamente. Se a questão for muito difícil, nós nos reservamos o direito de responder na próxima semana. Tá bom? E como já é tradição nesse programa, vamos iniciá-lo respondendo perguntas que vieram tardiamente no programa passado, né? Como é o caso da dona Renata. A dona Renata diz o seguinte, diz que foi casada, embora não no papel, ou seja, vivia maritalmente, vivia em união estável, teve 2 filhos com essa pessoa e essa pessoa saiu de casa, foi embora. E como várias vezes acontece, muitas vezes acontece, a pessoa sumiu, não está pagando pensão, não está nada, tá. Mas ela levanta uma questão e pergunta se é necessário, se é absolutamente necessário,
que ela peça a guarda das crianças. Não é? Muitas vezes ela precisa de anuência dos dois pais e não tem. Então, se ela realmente quer, se ela precisa da guarda, quanto isso custa e quanto tempo demora. Muito bem. Dona Renata, de posse da certidão de nascimento dos seus filhos, a senhora vai, como eu aconselhei, vai no Sejusc, ou procura um advogado, ou contrate um advogado, como queira, e explica o caso. Quer dizer, o marido sumiu, o ex-marido ou o ex-companheiro sumiu, não paga pensão, você não sabe o paradeiro dele, e por segurança, muitas vezes, a bem até dos seus filhos, no seu caso, a senhora precisa da guarda dos filhos. Precisa intentar uma ação judicial para que o juiz outorgue a guarda plena, ou seja, a guarda integral dos seus filhos para a senhora. Tá certo? Por quê? Porque a senhora vai ter a prerrogativa de representá-los sem precisar, muitas vezes, como muitas vezes acontece, da anuência dos pais, ou do pai, né, do genitor. Para viajar, por exemplo, a senhora pode ter problema, para mudar ele de escola, para tirar de uma escola e botar em outra. Muitas vezes, que Deus permita que não, mas que precisa de uma cirurgia, e muitas vezes o hospital precisa da anuência do pai. Não é? Já que a senhora não sabe onde ele está, o que vai fazer? Não dá para explicar. Muitas vezes há situações em que a senhora não conseguirá explicar esse imbróglio todo. Olha, eu fui casada, embora não fosse um papel, tive uma união estável, vivi maritalmente, ele sumiu, eu não sei onde está, fulano de tal está aqui na certidão de nascimento, eu não sei, não tenho cópia do documento dele, enfim. Conta essa novela toda e muitas vezes acaba infrutífero, ou seja, a autoridade ou o órgão em que a senhora que estiver necessitando da anuência do pai vai recusar e vai dizer, olha, infelizmente nós não podemos fazer nada, nós não podemos atender o seu caso sem a permissão do pai. E aí está feito o problema. Então, dona Renata, eu aconselho a senhora a procurar um advogado, seja ele pago, gratuito, eu não sei quais as condições financeiras da senhora, evidentemente que um advogado consultado particularmente é um profissional que se dedicará, em tese, se dedicará muito mais do que eventualmente se dedicaria a um advogado da Defensoria Pública, que tem milhares de casos todos os dias, né? Nem por isso eu estou desmerecendo a atenção que o funcionário que o advogado da Defensoria Pública e os funcionários da Sejusc lidariam num caso como esse. É um caso simples, muito mais comum do que a senhora pode imaginar. Agora, se a senhora souber o paradeiro do seu ex-companheiro, eu aconselho a senhora fazer ainda além. De a senhora não só pedir a guarda integral de seus filhos, como também e principalmente pedir alimentos para os seus filhos. A senhora tem que ter em mente que os alimentos, ou como dizem alguns, a pensão alimentícia, e não é mais esse o nome, há muito tempo, é direito de seus filhos, não é um direito da senhora. A senhora não pode se dar o luxo de abrir mão de um direito que é dos seus filhos. Se a senhora não precisa do dinheiro, muito bem, parabéns. Guarde esse dinheiro, guarde esses alimentos que o seu ex-companheiro vai passar a pagar para os seus filhos, numa poupança. Abra uma poupança em nome de cada um deles. Divida o dinheiro no meio e abre uma poupança. Agora, principalmente se a senhora precisar realmente de socorro financeiro para complementar o mercado, para complementar roupa que eles usam, criança não para de crescer, tem que comprar roupa toda hora, remédios, não é? Alimentos mesmo, mercado, arroz, feijão, leite, fruta, verdura, não é? Consulta médica, enfim.
Se a senhora precisa de auxílio para isso, para complementar com a sua renda, não pisque 2 vezes, nem pense em deixar para lá. Não, cobre, ele tem a obrigação. Na verdade, ele já teve a obrigação moral e ele já demonstrou, não é, que não é uma pessoa muito consciente de seus direitos, consciente de seus principalmente consciente de seus deveres. Na medida em que saiu de casa e nem fala em pensão alimentícia, ela não precisa, mas não se trata de ela não precisa. Se trata das crianças necessitarem. Né? Eles não necessitam só da companhia ou da visita dos pais. Eles necessitam, pelo menos, já que o pai sumiu e não quer saber deles, pelo menos do auxílio financeiro. Se não precisam agora, podem precisar mais tarde. E esse fulano precisa sentir na pele a obrigação que tem enquanto pai, enquanto ex-companheiro. Tá certo? E uma outra questão também relacionada à guarda faz a dona Sabrina. A dona Sabrina é avó, por circunstâncias que ela não deixou muito claro, ela acabou tendo a guarda integral de seus filhos. Parece que a filha dela sumiu, está em lugar incerto e não sabido. Enfim, eu não entendi muito bem, mas a filha, enfim, está impedida de ter a guarda dos filhos. Parece que judicialmente o juiz outorgou, deu, como se fala, né, normalmente, deu a guarda para a avó materna. Ela me pergunta, uma pergunta até interessante, ela me pergunta se precisa adotar os netos, porque disseram para ela que não bastava ter a guarda, que os netos deveriam se tornar seus filhos adotivos, a fim de que ela pudesse ter, enfim, prerrogativa e direito de escolher a vida que eles têm e tudo mais. Muito bem, vamos separar as coisas. Hein, dona Sabrina? Vamos separar. Uma coisa é a guarda, outra coisa é a adoção. A guarda significa que a senhora representa os seus netos e pode tomar a atitude que quiser em relação à administração dos bens de seus netos. Se forem menores, o que é o caso, se forem menores impúberes ou pré-adolescentes, não importa, a senhora decide a vida deles. A senhora não precisa dar satisfação para ninguém, porque a senhora vai agir como mãe e pai na medida em que tem a guarda de seus netos. Outra coisa distinta é a senhora adotar, transformá-los em seus filhos. Enquanto um tem a ver com a companhia, com a guarda e com a administração da vida da pessoa, financeira, a representação jurídica, etc., etc., a outra coisa diz respeito ao pátrio poder, diz respeito ao direito de sucessão, não é? Então a coisa funciona mais ou menos assim. Se eles se tornarem seus filhos através de adoção, serão eles os seus filhos. E a senhora pode até, neste caso, deserdar a sua filha, passando aos seus netos o direito de herança. Eles vão ser herdeiros necessários. A sua filha também é herdeira necessária, mas por conta disso, por conta de um processo de adoção, não é? A senhora vai requerer, para requerer a adoção dos seus netos, não basta pedir para o juiz. A senhora tem que, no mesmo processo ou antecedente, ou antes de entrar com o processo de adoção, pedir a extinção do pátrio poder que sua filha tem sobre os filhos dela. Tá certo? O que a senhora pode fazer é entrar com o mesmo processo. Um processo só, de adoção plena, tá certo? Cumulada ou acumulada ou somada, né, com pedido de extinção do pátrio poder de sua filha.
Tá certo? E depois, particularmente, a senhora deserda a sua filha. E aí eles vão se tornar filhos da senhora. Porque, pensando bem, se a coisa é como eu imagino que seja, que a senhora não foi muito esclarecedora, mas deu a entender, sua filha não merece mais ser sua herdeira, ou sequer merece ser sua filha, né? Tá certo? Por tudo que ela já fez, por todos os comportamentos que ela já apresentou, enfim, por tudo que passou, tá certo? Infelizmente, filha para sempre nem tanto. Juridicamente pode deixar de ser filho, tá certo? Espero ter esclarecido essa questão das duas, que eu achei interessante, porque ambas são relacionadas com a guarda de crianças por motivos diferenciados, né? Uma delas até que não se limita só à guarda, mas pede também a adoção. Entenderam? Bruno de Lúcia, boa noite, Dr. Paulo. Nós aqui da TV estamos aprendendo muito com seus ensinamentos. Abraço. Muito obrigado, Bruno. O Bruno, para quem não sabe, ele faz parte da equipe da Cidade Ativa TV Online. Ele apresenta o jornal da TV. Um repórter fenomenal, intuitivo, muito bom. Realmente muito bom. Muito obrigado, Bruno, por estar nos seguindo. Manuela Bittencourt, boa noite, Dr. Paulo, ao vivo em Taboão da Serra. Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado mesmo. Está sempre aí nos assistindo e sempre participando do nosso programa. Muito, muito legal. Muito bacana a sua parte. Ellen Soares, boa noite, doutor. Sempre que posso, assisto você. Beijos. Outro beijo para você, Ellen. Muito bom te ver por aqui, viu? Muito legal. Roberto Ferreira é o meu patrão, né, gente? É o dono desse império todo convencionado chamar Cidade Ativa TV Online. Está aqui nos assistindo, mandando boa noite, elogiando a nossa programação, me dando os parabéns. Eu que agradeço, viu, patrão? Continue nos assistindo, tá bom? Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação com esclarecimentos que precisamos. Abraços a todos. TV Ativa Online em Budas Artes. Muito obrigado, Lúcia. Muito bom te ver aqui. Rebeca Vargas, beijos de Araraquara. Ô, Rebeca, obrigado, viu? Aí em Araraquara, espero que em Araraquara esteja, com certeza está menos frio do que aqui. Estela Gabriela, boa noite. Boa noite, Estela. Tudo bem com você? Bom te ver por aqui também. Stephanie Pereira, de Portugal, da cidade do Porto. Aqui em Portugal não perdemos uma só programação da TV Online. Beijos, Dr. Paulo Bonadizzi. Eu que mando um beijo muito grande para você, Stephanie. Muito bacana. Eu fico extremamente envaidecido de ver que pessoas nos seguem, mesmo além mar. Vanessa Dickman, boa noite. Estava com saudade de você. Beijos para todos da programação. Muito obrigado, Vanessa. Muito legal, viu? Muito bom ver você por aqui. Tá? Outro beijo para você. Muito bem, gente. Eu queria comentar um cadinho com vocês sobre alguns aspectos jurídicos que refletem, né, ou que ocorrem por conta da desgraça. Eu ia falar das desgraças, mas não é. É uma grande desgraça que está acontecendo com os nossos irmãos, todos brasileiros, né, que residem no sul do país. O sul do país é um lugar privilegiado nesta nação. É um povo que tem mais escolaridade, em regra, né? Tem mais escolaridade do que o restante do Brasil. Tem mais cultura.
o povo é mais educado, o povo tem comportamento mais urbano e o povo do Sul, os sulistas, os brasileiros do Sul, nossos irmãos brasileiros do Sul, eles têm um senso de dever cívico, um senso social muito mais desenvolvidos do que todos nós restantes dos brasileiros. Explico por quê. Não é aqui, meu intuito aqui não é fazer nenhuma ofensa a nós brasileiros que residimos em outras regiões que não seja o sul do país. A explicação é muito simples. O sul do país, o sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em grande parte do Paraná, eles foram todos povoados e desenvolvidos por estrangeiros, em regra, europeus, tá certo? Então, a comunidade alemã, italiana, finlandesa, norueguesa, enfim, os europeus meio que tomaram conta do sul desse país. E muitos lugares, muitas cidades do sul do país permanecem, inclusive cultuando as tradições de seus antepassados, que foram os imigrantes que vieram para cá. Lá você tem festa que você só encontra na Alemanha, você só encontra na Tchecoslováquia, você só encontra na Iugoslávia, enfim, na Hungria e por aí vai. Permanecem os festejos populares, alguns trajes típicos, algumas danças típicas e principalmente a cultura e o senso social, o senso comunitário, o senso de união, de grupo, de dever cívico, que infelizmente nós que fomos mesclados, não é, por portugueses, índios, escravos que vieram aqui para o Brasil, há uma miscigenação do Sudeste para cima do Brasil. Houve uma miscigenação de raça e de povos e de culturas muito mais importante, muito mais significativa do que a miscigenação que houve no sul desse país. Mas eu acabei desviando o assunto principal. Muito bem. Alguns aspectos interessantes. Por exemplo, uma questão que está preocupando muita gente. Ah, não, mas escuta, eu moro em tal lugar, o lugar não existe mais, eu estou num abrigo, eu estou sem roupa, eu estou sem condições de locomoção, eu estou cuidando da minha família, enfim, eu sou um dos milhares de flagelados que tem no meu município. E o problema é que eu tenho faltado no meu emprego. O segundo, por quê? O segundo problema é que a minha empresa está aberta. A empresa onde eu trabalho continua aberta. Evidentemente, eu soube que está trabalhando, embora eu não consiga me comunicar com eles, porque não há comunicação telefônica. E os celulares da região onde a empresa fica não está pegando, não tem torre, enfim, está todo mundo sem sinal. Eu devo levar falta, eu corro o risco de ser mandado embora por abandono de emprego, não é? O que eu faço? A consolidação das leis dos trabalhos, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, tem previsão por ausência de empregado? Claro que tem. Eu não sou trabalhista, mas se não me falha a memória, artigo 473 da CLT. Eu não me lembro, mas deve ser por aí. Tem previsão, mas não uma previsão como essa, né? O que está acontecendo nas relações jurídicas, e toda a relação jurídica, toda a relação
de trabalho é também uma relação jurídica, que está acontecendo nas relações jurídicas, que pode ser contrato de trabalho, contrato de compra e venda, contrato de empréstimo, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, enfim, toda a vida civil, do ponto de vista econômico, está meio que paralisada lá no Sul. Né? Os contratos estão suspensos por força das circunstâncias. Existe um lema, vamos dizer assim, no direito civil brasileiro, que segue, né, essa teoria, que chama-se cláusula inerente, né? É uma cláusula que permanece inerente a todos os contratos, ainda que esta cláusula não esteja escrita no contrato. Né? O nome em latim desta cláusula é cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus é o quê? É o inusitado. É a ocorrência que independe das partes, independe da vontade das partes. Ou seja, por motivo de força maior, ou caso fortuito, o contrato é interrompido. Tá certo? O contrato ele precisa ser suspenso. Não porque o devedor ou o credor, ou porque a parte e a outra parte quiseram, mas por força dessas circunstâncias. Imagine lá no Sul, imagina vocês, lá em Porto Alegre, um locador entrar neste momento com uma ação de despejo por falta de pagamento do inquilino dele que está debaixo d'água, né? O imóvel dele que está debaixo d'água. Tá certo? Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Estamos de volta, nos perdoem pela falha técnica que tivemos um probleminha técnico aqui, caiu alguma coisa aí do sistema, sei lá eu, mas já estamos de volta e vamos retomar o nosso assunto, que é, a meu ver, bastante interessante, né? Imaginem vocês isso, há uma série de contratos, há uma vida civil, há uma vida econômico-financeira em andamento, lá no Sul, com vários lugares absolutamente alagados, inviáveis, cidades que foram dizimadas, né? Há municípios que foram 100% alagados, que o prejuízo foi quase que total. Não é? A capital do estado, né, Porto Alegre, foi dividida no meio, metade da capital do estado, que é um estado importante deste país, ficou debaixo d'água. Como ficam os contratos?
como ficam os prazos contratuais, como ficam as relações negociais, como ficam as relações de emprego, como fica a continuidade, não é, do emprego. O outro lado também é interessante de ser discutido. Por força das circunstâncias, digamos que a pessoa era vendedora de uma loja de móveis, vamos supor, e que essa loja foi inteiramente alagada e o prejuízo foi total. A loja vai ter até que pedir falência ou recuperação judicial ou qualquer coisa do gênero. Ela pode despedir o empregado dela sem justa causa, mas vai ter que pagar a indenização trabalhista em que termos? Em que medida? Qual o prazo que ela terá? O inverso também é verdadeiro, não é? O empregado precisa ter medo de estar faltando do trabalho? Como é que é? Então, gente, para isso, a ciência do direito prevê os famosos casos fortuitos ou força maior. O que nós estamos vivenciando no sul desse país é o motivo de força maior, não é? É uma intempérie da natureza, é uma força da natureza, é o planeta dando troco na gente, não é? Que paralisou uma vida dinâmica, ou seja, paralisou o dinamismo de várias cidades, de várias relações jurídicas em andamento. O Código Civil, a ciência do direito, prevê que nesses casos não há culpa de nenhuma das partes, que, portanto, não há falar em indenização. Se não há falar em indenização, também não há falar em mora, em atraso, porque são coisas que estão justificadas, os atrasos estão justificados, a ausência do empregado está justificado. A falta de pagamento de salário também pode estar justificado, como não? Tá certo? Então, é o que a gente chama de cláusula rebus sic stantibus, em latim, ou em português, teoria da imprevisão contratual. Ou seja, são atos e fatos que incidem num contrato, embora não estejam previstos no contrato, e que têm o condão de suspender, paralisar ou extinguir as obrigações que nasceram através desses contratos. Deu para vocês entenderem? Isso é um dos muitos aspectos jurídicos que estão ocorrendo no sul desse país. Tá certo? Cabe à Cidade Ativa Online, através desse programa, assim como tem feito em todos os outros seus programas, pedir à população encarecidamente que continuem ajudando, comprando um item qualquer, doando uma roupa, um alimento, um cobertor, que agora vai começar muito frio lá no sul, não é? Roupa de criança, brinquedo para criança, para distrair as crianças, enfim, eles estão precisando de literalmente tudo. Nós, paulistas, o povo paulista está dando um grande exemplo, está dando show. O Estado de São Paulo enviou toneladas e toneladas e toneladas de doações, além de funcionários públicos dispostos a ajudar, né? Nossos heróicos bombeiros foram para lá em peso, policiais foram para lá, designados pelo Estado, não é? Foram para lá ajudar, até guarda municipal de alguns municípios foram para lá para ajudar também. Uns ajudam com a força humana, né, com trabalho braçal de resgate, enfim, da expertise de cada um. Outro, médicos. Há muitos médicos que foram para lá, médicos profissionais da saúde, auxiliar da medicina,
enfermeiros, todos foram para lá, quem evidentemente podia, foi para lá para ajudar. Há quem tenha largado muitos compromissos aqui e se dirigiu para lá para poder ajudar. Essa solidariedade do povo paulistano e do povo paulista, do estado de São Paulo, já é famosa no Brasil inteiro. Nós, paulistas, realmente nos preocupamos com os nossos irmãos brasileiros. Foi assim todas as catástrofes, foi assim todas as crises que o país teve. Mas isto não quer dizer que nós já fizemos todos a nossa parte, chegamos ao limite, muito pelo contrário. Sempre é possível fazer um pouco mais, sempre é possível doar alguma coisa além, alguma coisa a mais, né? E, por favor, o mesmo alerta que eu ouvi em vários locais, e até por experiência própria em projetos sociais em que eu já atuei, quando forem doar uma roupa, percebam a roupa que você está doando. Pergunte para si mesmo se você usaria uma roupa dessa. Há gente que acha que doar roupa é doar lixo, é doar pano de chão, camiseta rasgada, até cuecas sujas. Por incrível que pareça, eu vi numa doação de roupa numa das entidades que eu trabalhei no passado. Fazendo triagem das roupas doadas, eu cheguei a ver isso. Camisetas absolutamente rasgadas, calças em pandareco, enfim, do resto, não era nem roupa, era resto de roupa. Enquanto a gente pegava alguns pacotes com roupas a serem doadas, todas dobradinhas, limpinhas, cheirosinhas, enfim. Eu não estou dizendo que vocês precisam fazer isso. Estou dizendo que precisa mandar para uma lavanderia, lavar as roupas que você quer doar, embalar, empacotar. Não é isso. O que eu estou dizendo para que vocês percebam a roupa que estão doando. Não doem lixo. O que é lixo, o que é trapo, né? Peça a Patia mais velha fazer uma coxa de retalho para vocês. Fica muito mais legal, fica muito mais bonito, né? Enfim, se não tem o que doar, não use isso como desculpa. Se não tem roupa para doar, beleza. Vai numa dessas lojas, vai num saldão, vai numa liquidação, mega liquidação, vai lá no Brás, na 25 de março, vai nos incontáveis outlets que tem hoje em dia, compra uma roupinha, compra com qualquer tostão, uma roupinha a mais barata que tiver. Pode aquecer um coração, pode mudar uma vida inteira, né? Um átimo, né? Um lance de alegria pode fazer com que alguém desista do suicídio, né? A mãe que vê um filho desesperados num abrigo qualquer, receber um brinquedo e dar um sorriso, é um sopro de vida, é um alento. Ela vai se lembrar de que ela e sua família estão vivos e que podem lutar e que as coisas acontecem. Então não se iniba, né? Não tenha vergonha da pequenez da sua doação. O mínimo que for já é bastante para quem não tem nada. Entenderam? Então, por favor, permanece aqui o alerta para que vocês continuem a doar, né? Principalmente, evidentemente, roupas quentes e alimento, quem tiver a oportunidade. Tá bom? Então, gente, assim, Mário Barros, boa noite para todos os seguidores do programa Cidade Ativa Online. Tio Paulo, boa noite. Como está o senhor? Mário, eu vou muito bem. E vocês aí em Angola? Mário Barros, para quem não sabe, é um seguidor nosso que manda abraços e mensagens aqui para a gente diretamente de Angola. Mário Barros, sinto muito pela cheia aí no povo brasileiro. Também sinto muito
pela mesma causa, é verdade. Mário, muito obrigado pela solidariedade, principalmente vindo de um representante de Angola, um povo aí também muito sofrido, né? Gabriela Pérez, boa noite, doutor Paulo. Abraço, Ribeirão Preto. Boa noite, Gabriela. Muito legal te ver por aqui outra vez, viu? Então, gente, assim, eu queria, enfim, mudando totalmente de assunto, eu queria encerrar esse programa dando um lembrete para vocês e anunciando finalmente que segunda-feira próxima, na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, famosa 20h30 da noite, né, vai estrear aqui na Cidade Ativa TV Online o programa Política em Debate em Budas Artes. É um programa, para quem não sabe, eu vou explicar. É um programa que vai apresentar todos os pré-candidatos de todos os partidos políticos, né, que concorrerão à eleição municipal ainda este ano. Tá certo? Todos os partidos políticos foram convidados. A Justiça Eleitoral foi comunicada, avisada e convidada a participar. Infelizmente, o Tribunal Regional Eleitoral aconselhou os juízes eleitorais do município de Embu das Artes a não participar do programa como entrevistados. O que eu até dou razão, né? Porque eu estava conversando com um dos juízes eleitorais, que eu não vou declinar o nome aqui, mas, enfim, não, olha, estava convidando, né? Gente, vamos lá, vamos falar sobre os problemas da eleição, sobre o problema aí. Aí ele só falou, não, doutor, eu não posso falar sobre problema, porque problema eleitoral é igual ao processo, e eu não posso comentar processo na qualidade de juiz. Eu fiquei com a cara no chão, é verdade. É a mais pura verdade. Mas então eu falei, não, então vai lá falar sobre o direito do cidadão quando for votar, que roupa ele pode usar, se tem restrição de camiseta com número de candidatos, se pode usar o celular perto da urna, se pode entrar sem camisa, como é que ele faz o voto dele em trânsito, não é? Como é que ele justifica o voto, qual o valor da multa, por que ele vai levar a multa, alguns aspectos relacionados ao ato, né, de votar em si mesmo. E aí ela pediu autorização, essa pessoa pediu autorização para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, que aconselhou, né, os juízes a não participarem desse tipo de entrevista, mas aconselhou que os funcionários dos cartórios eleitorais dos municípios, onde faremos o nosso programa, que eles participem e esclareçam a população, até porque é um serviço, realmente, é um serviço social, é um serviço de informação pública, né, de prestação pública, na medida em que, apesar de que sempre aparece na televisão aberta, né, nos jornais e tudo mais, o que você pode, o que não pode fazer, o fato é que muita gente ou não assiste ou não conhece, né, não sabe quais os direitos que tem na hora de votar e quais os deveres que deve manter na hora de votar, né? Tem gente que fica desesperada, isso eu sei, hein, gente, por isso que eu vou falar. Tem gente que fica desesperada porque não sabe onde está o título de eleitor, ele não precisa do título de eleitor. Nas cidades brasileiras, a grande, esmagadora maioria das cidades brasileiras, existe a identificação lá com o dedão, por digital, né? Então a pessoa não precisa de título, ela precisa de um documento, se precisar, precisa de um documento com a foto dele. Mas ele precisa saber em que zona eleitoral ele está. Para isso, como ele consulta? Aonde ele vai consultar? Não é? Que site ele deve entrar e como deve proceder para saber onde ele tem que votar, onde ele precisa votar, sob pena de ter que justificar mais tarde, senão vai pagar multa. Não é? Isso tudo, a essas questões,
os funcionários do cartório eleitoral poderão esclarecer neste programa, que vai ser inaugurado na segunda-feira, o programa Política em Debate em Embu das Artes. Por que Política em Debate em Embu das Artes? Porque a nossa pretensão é inaugurar um programa por dia de semana para cada município da região onde fica a sede da Cidade Ativa Online. Então, nós estamos falando aqui de Taboão da Serra, Tapicirica da Serra, Embu das Artes, Cotia, Juquitiba, Embu-Guaçu, enfim. Há outros municípios que dentre esses municípios, há alguns ainda reticentes, nós não sabemos, na verdade, quais cidades irão aderir ao programa ou fecharão com a gente o programa, em que dia isso será veiculado. Mas Embu das Artes está fechado, todos já foram convidados. Hoje mesmo, à tarde, iniciamos as entrevistas com os pré-candidatos, né? O esquema do programa é muito simples. Todos os pré-candidatos receberam as mesmas perguntas para responder. Então, cada pré-candidato a vereador, por exemplo, vai responder no programa 5 perguntas pré-estabelecidas para todos. Ele terá 10 minutos para fazê-lo. Tá certo? Ele tem a oportunidade de estudar a sua pergunta, de se inteirar, de ensaiar o que vai falar, para usar, né, dos 10 minutos. Então, hoje nós tivemos aqui um exemplo bastante interessante, né? Candidatos que nitidamente estudaram previamente as perguntas, vieram aqui com segurança, falaram com objetividade e terminaram de responder as perguntas antes dos 10 minutos, o que lhes deu direito de tecer considerações sobre a sua própria pessoa, evidentemente sem pedir voto, sem pedir apoio financeiro, sem pedir voto, para não caracterizar, não é, a campanha política antecipada. Não se trata disso, se trata de oportunizar, não para os pré-candidatos, mas para a população dos municípios que terão esse programa. No caso aqui em Embu das Artes, na segunda-feira, nós estaremos disponibilizando para os cidadãos embuenses, não é, o conhecimento, o real conhecimento dos candidatos ou dos pré-candidatos a vereador de seu município, sem que ele fique preso necessariamente às pessoas indicadas pelos vizinhos do bairro ou pelos parentes. Vota no Zezinho Funileiro, vota no João da Padaria, né? Vota, enfim, né? Não sei quem de não sei o quê. E muitas vezes ele nem conhece, ele sabe que mora no bairro. E se perguntar, qual é o projeto desse cara, ninguém sabe. Aqui não. Através do programa Política em Debate em Embu das Artes, os embuenses vão conhecer os seus candidatos. Vão saber quem fala direito, quem nitidamente tem escolaridade, quem tem ideias, quem realmente tem projetos para o município, não é? E assim por diante. Quer dizer, a TV Cidade Ativa, TV Online, está fazendo uma prestação, a meu ver, uma prestação de serviço público, na medida em que informa os cidadãos de Embu das Artes sobre os pré-candidatos, ou seja, sobre os futuros candidatos a vereador do seu município. É a oportunidade que eles terão de conhecer, né, os candidatos, através de um programa de TV, onde todos responderão as mesmas perguntas. Com isso, vai ficar chato? Não. É bastante interessante ver a diferença, né, de linguagem, de conhecimento e de interesse político e social de cada um. Porque respondendo todos eles a mesma pergunta, ficam nítidas as diferenças. E você certamente poderá escolher. E eles não vêm com texto pronto, não dá para ter texto pronto, não dá para decorar, e muito menos para ler.
Muitas vezes na propaganda eleitoral gratuita que você enxerga na TV aberta, é toda uma linguagem decorada, né? A pessoa muitas vezes está lendo, ela tem a oportunidade, inclusive, de errar e regravar. No nosso programa, não. Se o candidato respondeu errado, se ele gaguejou, se ele não sabe responder, se nitidamente dá a impressão de que ele de fato não sabe do que está falando e nem conhece a cidade dele, não vai poder regravar. Isso vai para a população do jeito que ele gravou. Afinal, nós não podemos dar maior ou menor oportunidade a ninguém, sob pena de ferir o princípio da imparcialidade política e social, que é o que nós almejamos. Então, aguardem a estreia do nosso programa a partir das 20h30, na segunda-feira próxima, tá certo? Programa Política em Debate em Budas Artes. Mais adiante, entrevistaremos os pré-candidatos também a prefeitos, vice-prefeitos e, quiçá, dependendo aí do acordo com todos eles, conseguiremos fazer um debate entre os candidatos, que seria bem legal, né? Mas, enfim, enquanto isso não acontece, eu fico por aqui me despedindo de todos vocês, dando e desejando um grande abraço de verdade para todos os que vivem no sul do país, para todos que aqui estão, e eu conheço alguns que aqui estão desesperados, aflitos com os seus parentes que moram no sul do país. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço também aos nossos seguidores fiéis aqui do nosso programa, né? Por incrível que pareça, para mim, né? Por incrível que pareça, para mim, o nosso programa tem batido reiteradamente mais ou menos 1.100.000 visualizações. Imaginem vocês que orgulho que eu tenho disso. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso. Pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.
porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.